Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos novamente ao meu canal e página Bernardo de Educação Empresarial. Me chamo Glauco e hoje eu vou trazer alguns elementos da tão conhecida, criticada e questionada Lei Rouanet. A lei aí que é objeto de tantas discussões em vieses ideológicos, criada em 1991. Então acompanhe comigo aqui nas minhas explicações. A primeira delas é trazer um contexto histórico da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela foi então idealizada pelo então ministro da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet, isso em 1991. O então ministro da Cultura, para pensar a Lei Rouanet, ele pensou no critério do seguinte: eu tenho que ter um Estado que não seja tão omisso em relação à produção, fomento da arte e da cultura, nem ter um Estado tão controlador em relação à arte e à cultura. Então ele mediou, e na época do então presidente Fernando Collor de Mello foi promulgada em 23 de dezembro de 1991 a Lei 8213, justamente de 1991. Essa lei, ela cria o Programa Nacional de Apoio à Cultura, conhecido até hoje como PRONAC. O PRONAC é um instituto de incentivo, de fomento à nossa cultura nacional. E o que acontece com essa lei? Essa lei ela é tão criticada porque o primeiro elemento que traz essa essência de discussão é pensar que o dinheiro público é destinado ao fomento de obras que de fato não refletem a cultura. E o grande problema é que essa lei, através dos mais vieses políticos, das mais ideologias que a gente vê hoje em dia, é de não ser utilizada ao fim a que se destina. E aí entra até uma discussão de que a cultura como está, o fomento da arte como está, não deveria ser instrumentalizada pela Lei Rouanet. E aí entra as discussões políticas, as opiniões pessoais, a desinformação, que é uma loucura em relação à lei. Então aqui o meu vídeo é trazer alguns aspectos básicos, alguns aspectos da estrutura normativa. Não vou deixar aqui meu conceito sobre essa ideologia, a opinião que se baseia ela, se ela deve ser revogada ou não. Como artista, eu penso que deveria existir mais instrumentos ao fomento da arte e da cultura. E não só a Lei Rouanet, e não pensar que, não existindo Lei Rouanet, não existiria, quiçá, a corrupção no Brasil. Como se outros elementos legislativos, outras estruturas legislativas também não fomentassem o que já é estrutural na nossa sociedade, o que já é estrutural no nosso meio político, econômico, social, que é a tão malfadada corrupção que corrompe, que corrói, que é uma erosão, no mais das vezes, ao patrimônio público. Então, eu deixo aqui essa pequena observação que não é uma lei que vai estancar um processo de corrupção. Se questionou aí que ela fomentou grandes artistas, enfim, a discussão nesse vídeo não é essa. A discussão nesse vídeo é trazer alguns instrumentos como essa lei realmente promove e, na medida do possível, informar um pouco mais juridicamente, de uma forma um pouco mais clara, como se dá esses instrumentos através do que já está prescrito normativamente. O primeiro deles, acompanhe comigo aqui, senhoras e senhores, na leitura do artigo 2º da Lei Rouanet. O artigo 2º da Lei 8313, de 23 de dezembro de 1991, vai prescrever o seguinte: artigo 2º. O PRONAC será implementado através dos seguintes mecanismos. Inciso 1º. Fundo Nacional da Cultura, FNC. Inciso 2º. Fundos de Investimento Cultural e Artístico, FICART. Inciso 3º. Incentivo a projetos culturais,
Então, senhoras e senhores, temos que o inciso primeiro não é um ponto de discussão, porque é a discussão que ainda não está consolidada. O ponto segundo também não, em relação ao FICARD, justamente porque trata de um fundo criado por instituições privadas. A grande discussão está justamente no inciso terceiro, que também é conhecido como mecenato. É um processo de incentivo cultural a artistas e produções culturais vindo desde o Império Romano. Então tem essa palavrinha para designar que, em essência, não é o governo quem paga diretamente esses artistas, a quem precisa, a quem vai buscar esse incentivo, mas sim os entes privados, as empresas e as pessoas físicas. Eu vou explicar o porquê. Porque a lei traz a prescrição de que, primeiro, nesse procedimento legislativo, não é o artista quem vai receber um sim do Ministério de Arte e Cultura, através, aqui trago o link na descrição desse vídeo, que é o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, Salic Web. Dentro dessa ferramenta, aquele que elabora um projeto cultural, e aqui eu faço a ressalva de que justamente não é o artista quem vai receber uma autorização, que é a concessão pelo edital, e ali ele tem a possibilidade de buscar o incentivo privado através dessa ferramenta, que eu vou explicar no próximo vídeo. Ele terá a possibilidade, através de um financiamento privado, conseguir aquele aporte para a realização do seu projeto, para a realização de seu evento cultural, da sua mostra de arte, da sua mostra teatral, da sua mostra musical. Então, através dessa ferramenta, o governo autoriza que ele vá buscar incentivo, e aí sim, através de uma renúncia fiscal, como eu expliquei, o Ministério da Fazenda renuncia o crédito fiscal ao Ministério da Cultura, que possibilita a ele buscar um incentivo através de uma empresa, e essa empresa ela vai patrocinar esse projeto e vai abater do imposto de renda dela até 4%. E aqui eu faço a ressalva que esse abatimento é feito daquelas empresas que declaram imposto de renda no seu lucro real. A pergunta também que surge é: as pessoas físicas também podem, Glauco? Sim, podem. A lei autoriza que as pessoas físicas tenham a dedução do seu imposto de renda, incentivando esse processo, incentivando essa produção cultural de até 6% de abatimento. Evidentemente que essa pessoa física que vai promover esse projeto cultural tem que ser uma pessoa que realmente tem aí um ganho considerável, inclusive para pedir, solicitar o abatimento, quando da declaração do seu imposto de renda, à Receita Federal, no percentual que eu mencionei de 6%. Então temos que aquele que vai de porta em porta pedir o investimento, pedir o apoio à sua obra, ao seu trabalho artístico, vai ser na prática uma via crucis. E na prática sabemos que quem leva vantagem nisso é de fato, infelizmente, para os pequenos artistas, os grandes artistas, porque eles já estão na mídia, já tem um holofote de todos, já tem um holofote inclusive das grandes empresas, que sabem que se aquele artista for fazer o seu show, ele vai ter o permissivo da logomarca, daquele que está financiando e que deu o aporte a essa produção. E ali a gente, no momento do espetáculo, vê quem está patrocinando. Essa é a grande realidade ainda da nossa cultura brasileira. E a lei que trata desse incentivo fiscal é a Lei 9532 de 1997. Ela vai prescrever tanto no artigo 6º, que é o percentual de 4% limite do abatimento em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, e no artigo 22, que é sobre a pessoa física. Bom, senhores, agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo. Nos veremos no nosso próximo tema em estudo, que é justamente a Lei Rouanet. Eu continuarei falando sobre a lei. Um abraço e até lá!